Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia, uma terça-feira regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz um tema muito especial para a nossa meditação desta semana. Nós vamos falar sobre liderança. E nada melhor do que nós aprendemos com o maior exemplo de liderança que já pisou nessa terra. Nós vamos aprender com o nosso Senhor e Mestre Jesus. Glória a Deus. E no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 14 e 15, o nosso Senhor nos traz uma lição muito importante. Ele diz: ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Aqui Jesus já nos deixa uma lição muito importante sobre a humildade. Nós encontramos Jesus lavando os pés dos discípulos. Esse é o momento em que Jesus tem a sua última ceia com seus discípulos, que ele senta na mesa em volta dos seus discípulos, trazendo as últimas instruções. E Jesus nos traz essa lição tão profunda e íntima de humildade. Jesus traz aos seus discípulos o verdadeiro entendimento sobre liderança. Ele lhes traz essa transformação tão profunda. Os discípulos se surpreendem quando vê Jesus lavando os seus pés, mas esse ato ele traz um símbolo muito importante de não somente de limpeza física, mas de purificação espiritual. Jesus, nesse momento onde ele antecede a sua morte, ele mostra aos seus discípulos a importância do perdão dos pecados, a importância de nós sermos lavados, remidos com o sangue de Cristo, porque ele veio para cumprir essa missão aqui na terra. E ele deixa esse exemplo, onde nenhum dos discípulos esperavam essa atitude de Jesus. Como assim o nosso Senhor e Mestre lavar os nossos pés, assim como Pedro reagiu naquele momento dizendo: Senhor, você não vai lavar os meus pés? Eu estou parafraseando aqui. E Jesus diz: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então todos aqueles que desejam seguir Jesus, ser verdadeiros discípulos, precisam seguir esse exemplo de humildade e seguir Jesus em tudo o que ele nos mostrou nessa terra. O seu comportamento, as suas atitudes, o temor ao Pai, a busca ao Senhor. E esse exemplo de liderança é muito importante, porque nós encontramos muitas pessoas ocupando cargos de lideranças onde eles recebem autoridade e autonomia. E nós estamos vendo pessoas abusando dessa autoridade, desse cargo, que nem sempre o cargo de liderança quer dizer que você precisa passar por cima dos outros. Nem sempre, nunca, na verdade. O cargo de liderança é o cargo para aqueles que estão escolhidos para inspirar pessoas, para estender a mão ao outro e trazer esse exemplo de humildade. Ser líder é exatamente, muitas vezes, nós descermos para que nós venhamos mostrar aos nossos liderados, às pessoas que seguem, assim como os discípulos seguiram Jesus, que a humildade é o melhor exemplo e é o serviço. Nós estamos aqui para servir o próximo. O cargos de liderança que nós encontramos, seja na igreja, seja nas empresas, é para servir o outro. Nós precisamos estender a mão, ajudar o próximo, ensinar, porque é isso que Jesus nos faz durante a sua passagem aqui na terra. Ele nos ensina, ele busca nos transformar, nos tornar melhores, ajudar-nos a nos desenvolvermos, a melhorar o nosso entendimento, a nossa capacidade, aperfeiçoar os nossos talentos, os dons que ele nos entrega aqui na terra. E nós encontramos muitas pessoas utilizando dessa autoridade, desses dons e talentos, de uma forma que desagrada a Deus. Então, aprender com Cristo é aprender a sermos líderes de verdade. E o verdadeiro líder é aquele que serve. Jesus aqui nos deixa esse exemplo que nos traz uma simbologia muito profunda de purificação, de um coração puro, de um coração ensinável, mas de um coração
que serve o outro. Que Deus te abençoe com esta palavra. Eu te convido a ficar conosco durante toda essa semana, que nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante. E nós iniciamos com o nosso mestre, com o nosso líder, o nosso maior exemplo de liderança, de servir, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra, que nós venhamos a partir de hoje olhar para dentro de nós e entendermos que a liderança, ela começa do lado de dentro. A transformação começa do lado de dentro e não de fora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?